Olá, tudo bem? Eu vou dividir a tela para conversar um pouquinho com vocês. Vamos lá, dividir a tela. Vamos abrir a tela. Então, sejam bem-vindos à Associação Brasileira de Dislexia, a SEDA, e a Dislexia International Dyslexia Association. Então, eu sou Angela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, pesquisadora do Laboratório Neuropsicolinguístico Cognitivo Experimental da Universidade de São Paulo, junto com o professor Fernando Capovilla. A gente faz pesquisas com os disléxicos, crianças, adolescentes e adultos avaliados na Associação Brasileira de Dislexia. Eu sou presidente voluntária da Associação Brasileira de Dislexia e sou sócia-diretor e membro da equipe de avaliação e intervenção multidisciplinar da SEDA, que é o Centro Especializado em Estudos de Aprendizagem. Eu estou há 33 anos na Associação Brasileira de Dislexia, fazendo avaliação, intervenção e participando de outras coisas. Então, sejam bem-vindos à nossa Semana de Dislexia. 8 de outubro é festejado o Dia Mundial da Dislexia, e de 4 a 11 nós vamos comemorar junto com todas as associações, instituições do mundo inteiro, a Semana da Dislexia. Go Red for Dyslexia. Então, a Associação Brasileira de Dislexia foi fundada em 1983 por um pai cujo filho tinha muita dificuldade, e ele não encontrou aqui no Brasil ninguém para fazer avaliação e dar um diagnóstico de seu filho. Então, ele foi para a Inglaterra, para a British Dyslexia Association, que é a BDA, fez a avaliação de seu filho e foi constatado que ele tinha um quadro de dislexia. Então, ele não se conformou, ele falou, como é que no Brasil ninguém fala nada, ninguém sabe? Então, ele fundou a Associação Brasileira de Dislexia. Então, há 38 anos, quase 40 anos. E a SEDA foi fundada em 2015, há 6 anos. Então, a gente fez uma divisão da Associação Brasileira de Dislexia junto com a SEDA. Então, a Associação Brasileira de Dislexia ABD ficou com a parte de educação, de cursos, simpósios nacionais e internacionais, congressos, palestras, pesquisas, artigos científicos, feitos de livros, artigos, e a SEDA ficou com a parte clínica, só de avaliação e intervenção. E nós temos uma parceira, que é a International Dyslexia Association, que foi fundada em 1949, há 72 anos. Por que ela é nossa parceira? Porque nós somos um parceiro global da International Dyslexia Association. É a única associação reconhecida na América do Sul, né? E a IDA tem 42 filiais e 24 parceiros globais. Antes da pandemia, a gente ia todo ano para os Estados Unidos, onde são realizados os congressos, cada ano no estado. E a gente falava, tinha na nossa reunião das Global Partners, de parceiros globais, a gente tinha reunião, a gente conversava com os outros parceiros, contando o que acontecia com a dislexia no Brasil, das nossas pesquisas, das nossas dificuldades, facilidades. E o ano passado não teve esse congresso por causa da pandemia, mas nós apresentamos uma palestra online, para eles saberem, para todo mundo saber mais um pouquinho da dislexia no Brasil. Né? Por que muitas crianças não aprendem? Né? Será um processo de ensinagem inadequado, método de alfabetização, uma escola inadequada, uma dificuldade de aprendizagem, ou será que não é um transtorno específico na aquisição da leitura, escrita e matemática? Então, a gente vai falar um pouquinho da dislexia de evolução, que é diferente da dislexia adquirida. A dislexia de evolução, a pessoa nasce e morre com a dislexia. Na dislexia adquirida, essa pessoa sofre um trauma no lado da linguagem, né, dependendo da área de Broca, área de Wernicke, né, mas é diferente da nossa dislexia, porque eles já nascem e morrem, os disléxicos. Com a dislexia diferente,
da afasia ou dislexia adquirida. Primeira vez que se ouviu falar em dislexia foi em 1896, por Dr. Pringle Morgan, ele era um oftalmologista, e ele percebia que muitas crianças que ele atendia tinham muita dificuldade para ler e escrever. Então, no começo, eles falavam de cegueira verbal, estrefossimbolia, mas quando ele atendeu um paciente de 14 anos, ele falava, mas ele é muito inteligente, ele consegue tudo menos ler e escrever. Então, ele escreveu o primeiro artigo no British Medical Journal em 1896, quer dizer, há 125 anos, né? E de lá para cá começaram todas as pesquisas em todo o mundo, em todas as áreas do cérebro. O Brasil está muito bem em pesquisa, a BDC tem pesquisadores das melhores universidades do Brasil e também fora do Brasil que nos procuram, porque o nosso banco de dados é muito grande, né? Então, tem pesquisa na área do inglês, na área com comorbidade do déficit de atenção, na área da linguagem, audição, visão. Então, as universidades nos procuram e fazem pesquisas com os nossos pacientes, né? Então, eles pedem o perfil, a idade que eles precisam e fazem pesquisas em conjunto com a associação. Então, qual é a definição da dislexia? É um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica com fator genético bem claro. Ela é caracterizada por dificuldades gerais ou específicas na aquisição do desenvolvimento da habilidade da leitura, na fluência e na ortografia. Essas dificuldades resultam de um déficit fonológico inesperado em relação às outras capacidades cognitivas e condições educacionais. Secundariamente, podem surgir dificuldades de compreensão, de leitura, impedindo o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Essa é a última definição da dislexia, que foi feita em 2003, nos Estados Unidos. A definição de 1994, quando eu entrei na Associação Brasileira de Dislexia, era a definição de 1994, e ela falava que a dificuldade específica só de leitura. Eu pensava e falava com meus colegas, não pode ser só de leitura, é lógico que tem uma dificuldade da leitura, mas assim, a ortografia é péssima, ele tem muita desortografia, né, que são as trocas, omissões, né, separações. E depois, quando foi feita essa definição em 2003, ela já colocaram, né, na fluência e na ortografia, tem dificuldade na leitura, na fluência e na ortografia. E agora, a gente também percebe que não estava nessa última definição essa dificuldade de compreensão. Por exemplo, um adulto teve dificuldade na leitura, escrita, na alfabetização, mas assim, vocês vão ver, eles são inteligentes, às vezes muito inteligentes, então eles encontram um caminho. E quando chegam para a gente, para avaliação, eles têm muita dificuldade na compreensão. Os pequenos, as crianças ou adolescentes também têm essa dificuldade de compreensão. Então, isso vai ser colocada na nova definição da dislexia. E o mais bonito dessa definição, em 2003, que a gente estava lá em Washington, participando de um congresso, até o congresso era sobre a dificuldade da segunda língua para o disléxico, né? Mas eles nos chamaram, esses pesquisadores nos chamaram para a gente ser um parceiro global, para falar como que era, o que a gente via no Brasil. Então, foi maravilhoso, uma experiência inesquecível. Então, nas minhas aulas, eu sempre coloco esse quadro, porque dá para falar direitinho o que é a dislexia. Então, uma dificuldade específica de leitura, escrita, ortografia, né? Muitos podem ter um processamento auditivo alterado, que eu vou falar daqui a pouquinho, a memória, muita dificuldade com a memória de curto ou longo prazo, a inteligência na média, tem que estar na média, e muitas vezes é acima da média, muita dificuldade com o planejamento. Também tem dificuldade com o processamento visual, eles têm a velocidade muito lenta, principalmente na cópia, na organização de textos, porque eles leem
eles têm muita dificuldade para decodificar, então, depois eles esquecem. Então, eles são muito lentos nessas atividades. A direção se perde, direita, esquerda, eles se perdem muito. Comportamento, assim, como consequência, eles podem ter depressão, ansiedade. Então, o adolescente adulto que nós procuram, normalmente depois precisam ir para uma psicóloga e fala. Muitos tiveram atraso de fala, atraso do andar, mas assim, todos esses sintomas são diferentes. A principal dificuldade é a leitura, escrita e ortografia. Em 5 pessoas, apenas uma é disléxica, mas, infelizmente, só 1/3 nos procura para intervenção. Então, assim, é muito ruim, porque a dislexia não é uma doença, então ela não tem cura. Então, se você não tratar, quanto mais tempo você demorar, vai piorar. Não é que a dislexia vai piorar, mas ele vai ter muitas dificuldades, né? Assim, primeiro no processo da alfabetização, depois nas aulas de história, geografia, ciências, muita dificuldade com inglês, muita dificuldade mais tarde com química, com física. Então, essa criança, adolescente, adulto é avaliado, tem que começar essa intervenção. A escola, nesse momento, é muito importante, porque muitas escolas nos encaminham. Então, a escola é importantíssima para conseguir identificar alguns sinais desde a pré-escola, encaminhar para uma avaliação multi- e interdisciplinar e depois acolher esses alunos. Só que a escola e as universidades não podem sozinha trabalhar com essa criança, adolescente ou adulto. Então, é importantíssimo que essa profissional, ou a fonoaudióloga, ou a psicopedagoga, ou a psicóloga, quem está trabalhando com essa criança, é importantíssimo que vá até a escola e que eles trabalhem em parcerias. E segundo a Organização Mundial da Saúde, de 5 a 10% da população mundial é disléxica. Então, não existe um disléxico igual ao outro, cada um com sua característica e cada um com suas intensidades. A gente não costuma mais pôr nos relatórios, né, se ela é leve, média ou severa. Mas quando a gente fala com o profissional que vai tratar desse disléxico, a gente fala, ó, é mais leve, é mais visual, mais auditivo. Hoje em dia a gente não se usa mais essas divisões. A dislexia nunca desaparece, nunca desaparece. Ela não tem cura, ela é uma jornada, vocês viram, é uma vida, né? E afeta pessoas diferentemente em diferentes momentos. Então, é importantíssimo, novamente, essa intervenção. É importantíssimo, como ela é genética hereditária, que os pais que são disléxicos já fiquem de olho nessas crianças pequenininhas, né? Para quanto antes fizer essa avaliação. Eu vou mostrar algumas pesquisas com nossos pacientes que a gente fez. O Gustavo, nosso psicólogo, é dessa parte de pesquisa. Então, ele fez uma pesquisa enorme, né, com os pacientes de 2013 a 2021, mas eu vou mostrar só as mais importantes para vocês. Muita gente fala, vai para BD, é disléxico, vai para BDC, é disléxico. Vocês estão vendo aqui que não são. 53% das pessoas que nos procuram com a queixa, dificuldade de leitura escrita, dificuldade de aprendizagem, não são disléxicos, 53%. Apenas 47%. É um número grande, mas assim, não são todos. Então, assim, e esses 53%, o que são, né, se não são disléxicos, né? Ou são crianças de risco, ou, assim, cada ano muda o perfil. Teve anos que, assim, a principal era coeficiente de inteligência, só transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, só processamento visual, só processamento auditivo, crianças ou pessoas sem dificuldades, né? O emocional já é menos, e assim, pessoas com tumores, com síndromes. Então, assim, a gente tem que ficar de olho. Outra vez, quanto antes for feita essa avaliação, melhor. Genética e hereditariedade. Vocês estão vendo, a maioria tem essa genética de hereditariedade. A grande maioria. Isso está na definição, vocês viram lá em cima. QI, 46% com QI acima da média. Porque eles têm que estar na média, todos têm que estar com QI na média, senão
ele não aprende, tem dificuldade de aprender a ler e escrever, por um coeficiente de inteligência abaixo da média. Então, isso já exclui o diagnóstico da dislexia, né? Então, vocês estão vendo que 46% tem um QI acima da média. Então, eles são pessoas inteligentes, criativas, que sofrem se não tem essa avaliação. Sofrem bullying, eles sofrem, ficam como consequências emocionais, né? Como eu já falei, ansiedade, depressão, então isso é muito triste. Todos podem ler e escrever, com certeza, mas o que precisa fazer? Avaliação e intervenção. Avaliação preventiva, né? Evitar e amenizar as dificuldades, né? E remediativa, após o diagnóstico, ajudar a diminuir essas dificuldades, esses prejuízos que esses disléxicos apresentam, né? Seja a idade que for. Os adultos chegam e perguntam, Ângela, mas ainda eu posso me curar, ainda eu posso fazer intervenção? Sim, todos podem fazer a intervenção, mas quanto antes, melhor. Os pequenininhos que estão assim, com a plasticidade cerebral muito ativa, né? As janelas do aprendizado, então, quanto antes, melhor. Os mais velhos vão aprender, vai demorar mais, porque esse tratamento é longo, não adianta você falar. Ele é disléxico, precisa da fono, da psicopedagoga, 3 meses, anos, 3, 4, 5, até essa criança, porque assim, não é só dificuldade da leitura e escrita, vocês viram, a memória, né? Então, essa criança gravar, ir para a memória de longo prazo, pela memória de curto prazo e para de longo prazo, e todos os outros processos, né? A gente já sabe pelas pesquisas que a gente está realizando que eles têm uma alteração na arca, aqui na parte da memória, né? No hipocampo. Então, tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente. Então, a gente precisa ficar atento, estimular, quanto antes, melhor. Como é feita a avaliação multidisciplinar e interdisciplinar? Não adianta só um profissional falar, essa criança é disléxica. Não adianta, vocês viram que a maioria não são, né? A maioria não é disléxica. Então, precisa da neuropsicóloga, a neuropsicóloga vai ver toda essa parte do coeficiente, funções executivas, memórias, a fonoaudióloga, toda a parte de linguagem, de leitura, escrita, compreensão, memória, processamento visual, aditivo. A psicopedagoga, qual é a relação dele com a escola, como que ele aprende, processamento auditivo, isso é importantíssimo a gente saber. Também muita gente fala, ele não é disléxico, ele tem um processamento auditivo alterado. A maioria do disléxico tem o processamento auditivo alterado, sim, mas não é porque ele tem o processamento auditivo alterado que ele é disléxico, e não é porque ele é disléxico que ele vai ter o processamento auditivo alterado. Então, precisa ver muito bem isso. Processamento visual. Muitas crianças, principalmente as crianças, falam, tia, a letrinha dança, a letrinha pula, eu não consigo acompanhar. Quando ele vai fazer exames com o médico oftalmologista de processamento visual, realmente ele tem uma alteração no movimento sacádico, né? Então, hoje em dia também tem em alguns consultórios, está mais ainda a nível de pesquisa, o eye track, a gente percebe bem como é essa leitura desse disléxico, ele vai e volta, fica só numa palavrinha. Então, muitos também têm o processamento visual alterado, mas lembra que eu falei, não são todos iguais, a principal dificuldade, de novo, é leitura, escrita e compreensão. Agora, pode ter processamento auditivo alterado, pode ter processamento visual alterado, teve um atraso de fala, teve um atraso no andar, tem. Então, também a gente precisa do neurologista, do psiquiatra e outros profissionais, porque esses 47% que são disléxicos e os outros que não são, principalmente os outros que não são, a gente tem que saber o que eles têm. Às vezes a gente até precisa de um geneticista e outros exames, para nos ajudar no fechamento desse diagnóstico. E o parecer da escola, além da anamnese dos pais e da entrevista com os pais, o parecer da escola é importantíssimo para a gente, porque não é um transtorno específico de leitura e escrita, e às vezes na matemática, então a gente precisa muito desses parecer da escola, como essa criança se comporta, se faz lição, se falta muito na escola, então tudo isso vai importar para a gente na hora de fechar esse diagnóstico. As comorbidades, né?
processamento visual e auditivo, como eu já falei para vocês, a disortografia, que é a escrita com trocas, omissões, aglutinações, separações, inversões de letras, de fonemas, então, de grafemas, tudo isso acompanha o quadro. A disgrafia, que é a letrinha feia, que é em coordenação motora fina, a maioria do disléxico tem essa letrinha feia, tanto que os adultos já passam para a letra bastão, né, porque ninguém consegue, elas ficam ininteligíveis. A dispraxia, que é em coordenação motora grossa, né, que faz parte do quadro, que é uma alteração do cerebelo, eles, assim, por onde passam, derrubam, são desorganizados, têm dificuldade no futebol, para dançar. E o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, muita comorbidade com a dislexia, muita. Mas a gente viu também que tem só o transtorno, o TDAH e só a dislexia, e os dois juntos. Mas, assim, essa semana nós vamos ter uma live, o Dr. Paulo Breves comigo, a gente vai falar muito dessa, como que a gente consegue ver o que é só o transtorno, o que é a dislexia, ou os dois juntos, né? E a descalculia, que também é super importante, porque o disléxico, por causa dessa memória, dessas memórias ou de curto ou de longo prazo alterada, pode ser uma, outra ou as duas, né? Ele não vai decorar a tabuada, quando ele vai ler o problema, ele não vai compreender, não vai ter organização, assim, de colocar na adição, na subtração, na multiplicação, assim, na organização espacial dos números. Então, isso faz parte do quadro, diferente de um quadro de descalculia. Então, muitas crianças têm a hipótese diagnóstica também da descalculia. Então, isso também é comum, mas a gente tem que separar bem o quadro, como no transtorno de déficit de atenção. Pode ser a dificuldade do disléxico focar, e não só o transtorno também em comorbidade. A gente não pode prevenir a dislexia, mas criar estratégias de promoção e prevenção. Outra vez, o importante é identificar precocemente e estimular desde os primeiros anos de vida. Assim, eu tenho muita experiência com criança de risco, então é assim, impressionante que elas melhoram. O que é criança de risco? É criança que já apresenta alguns sintomas, que estão com muita dificuldade no aprendizado, na alfabetização, né? E se souber que tem pais disléxicos, então aumenta mais essa carga, né? Então, essas crianças fazem avaliação com essa equipe, a gente não vai fechar o caso de dislexia, vai falar que é uma criança de risco, nem dislexia, nem um distúrbio ou um transtorno de aprendizagem, porque necessariamente ela não vai ser disléxica. A maioria é porque já vem com os pais que enviam, os pais disléxicos, os professores que percebem. Mas essa criança trabalha 2, 3 anos, depois que ela passou pelo processo de alfabetização, ela volta para uma reavaliação. Mas essa criança, assim, pequenininhos, melhor profissional é a fonoaudióloga. O que ela melhora com essas instruções, exercícios de rima, de consciência fonológica, ela melhora muito e não vai sofrer no processo de alfabetização, como muitos sofrem. Então, é importantíssima a avaliação precoce. Seria essencial que os alunos fossem identificados o mais precocemente possível, evitaria e suavizaria a frustração e sensação de insucesso. Então, a gente encontra muito os disléxicos que vêm avaliar comigo, muitos adultos choram. Então, assim, é importantíssimo que a gente evite isso, mesmo assim, trabalhando com essas crianças de risco, com essas crianças pequenas, não chegam na adolescência com o emocional totalmente ruim, né? Então, só estou mostrando assim uma escrita de um garoto que tem 12 anos, né? Vocês estão vendo, ó, disgrafia, desortografia, as trocas, as omissões, aqui é prova de não palavras, então, muita dificuldade, mas ele veio ser avaliado com 12 anos, então, tem jeito, lógico, mas assim, infelizmente passou um pouquinho de tempo, né? Então, por isso que a gente está aqui, para comemorar a semana da dislexia, o mês da dislexia, o dia da dislexia, junto com organizações do mundo inteiro, né? Então, o Go Red é uma associação da Inglaterra, né? Então,
estão participando Brasil, outros países, né? Brasil, United Kingdom, Índia, Lituânia, Austrália, Canadá, Quênia, Netherlands, Norway, Singapura, Suéden e a International Dyslexia Association nos Estados Unidos, né? Então, o tipo, né, são organizações, associações, companhias, até escolas que querem participar desse movimento, né? E no Brasil, olha que beleza, quantas associações no nosso Brasil inteiro, né? Então, aqui está a ABD, está a CEDA, juntinha. Então, tem a Dislexia Bahia, tem a Dislexia do Paraná, do Mato Grosso, tem as mães, grupo de mães de disléxicos, tem movimentos de inclusão, tem a Dislexia TDAH, Morte de Mãe, então tem diversas instituições, né, juntas, que vão comemorar a Semana da Dislexia. Cada uma vai fazer um tipo de ação, né? E muito bonita essa conscientização. Então, e gostaria que vocês seguissem a Associação Brasileira de Dislexia, né? Em todas as nossas redes sociais, né? O Instagram e o Facebook. Então, às 9 horas da manhã vão ter vídeos de profissionais da BD, um tipo desse que eu estou fazendo, né? Assim, vídeos curtinhos, uma vai falar de intervenção, outra disléxico na escola, outro do emocional. Ao meio-dia são vídeos de figuras públicas. Nós entrevistamos pessoas interessantíssimas, importantíssimas no meio da dislexia, ou disléxicos adultos, ou profissionais, ou pesquisadores brasileiros maravilhosos, ou tem profissionais também fora do Brasil, dos Estados Unidos, tem o de Portugal, outra associação de Portugal também, e às 19 horas as lives também. A dislexia, o inglês, a dislexia, o déficit de atenção, a dislexia e as leis, então não percam, né? Assim, é importantíssimo, principalmente se você é professor, se você é pai, se você é estudante, todos precisam saber desse transtorno que atinge muita gente no mundo inteiro. Então, muito obrigada, espero que vocês aproveitem, e qualquer dúvida, pode nos procurar. Associação Brasileira de Dislexia, CEDA, né, tá o telefone, e o nosso contato, e muito obrigada.